Hoje eu trago mais um vídeo para vocês sobre a revisão da vida toda, o tema 1102. E tenho a satisfação de trazer para vocês aqui, aqueles que não sabem ainda, o STF voltou do recesso forense e já está trabalhando normalmente. Inclusive já fizeram os ajustes no plenário, já repuseram o material quebrado e os ministros estão tranquilos. E provavelmente vão ser até mais céleres nos seus julgamentos. A importância desse acordo. Por que eu falo sempre desse acordo, da publicação desse acordo? Porque, de um lado, nós temos a lei que fala sobre prescrição e decadência. Não que essa prescrição e decadência vai afetar as pessoas que já entrou com pedido, ou pessoas que não têm 10 anos que já se aposentou. Mas tudo isso é importante vocês saberem, porque tem muita gente que me fez perguntas a respeito disso. E eu quero falar para vocês aqui de forma mais didática a esse respeito. O que que acontece? Nós sabemos que as pessoas que têm direito nesse pedido da revisão da vida toda são aquelas pessoas que trabalharam anterior a 1994 e contribuíam com valores altos lá atrás. E depois de 1994, essas pessoas passaram a contribuir com valores menores. Essas pessoas terão esse direito da revisão da vida toda. Mas aí vem a lei e trata da decadência, do prazo decadencial de 10 anos. Ou seja, se a pessoa se aposentou e já completou 10 anos de sua aposentadoria, do primeiro pagamento da sua aposentadoria, essa pessoa, em tese, não teria mais como entrar com pedido de revisão da vida toda. Por que eu falo sempre desse acórdão? Porque justamente quando o ministro Alexandre de Moraes deu seu voto, e ele falou a respeito, ele trouxe o seguinte: veja, preste atenção a esse respeito, aquelas pessoas que já acham que têm seu direito prescrito ou decaído, verifiquem o que eu vou falar para vocês agora. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: o segurado que implantou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, antes da regra constitucional introduzida pela emenda 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva mais favorável. O que isso quer dizer? Você, aposentado, que trabalhou anterior a 1994, trabalhou, vamos supor, de 1975 a 1994, contribuía com valores altos. Depois de 1994, passou a contribuir com valores mais baixos e se aposentou depois de 1999. Veja só, isso aqui é um ponto-chave. Quem aposentou anterior a 1999 não tem direito de revisão nenhuma. Vou falar de novo. Quem se aposentou antes de 26/11/1999 não entra nessa regra da revisão da vida toda. Essa regra da revisão da vida toda é quem se aposentou entre 26/11/1999 a 2019. É esse período. E o ministro Alexandre de Moraes, quando ele falou, ele não mencionou aqui sobre decadência e nem prescrição. Mas a decadência e a prescrição está na lei do Regime Geral da Previdência Social, que é a Lei 8.213 de 1991. Por isso que nós falamos sempre, todos os juristas falam a respeito da prescrição e da decadência, porque está na lei. Mas o ministro, ao publicar o acórdão, se fizer modulação nesse acórdão, se houver modulação nesse acórdão, ele pode suprimir
essa decadência ou a prescrição. Se o STF quiser, eles podem determinar, não vai aplicar a decadência nem a prescrição. Porque muita gente não sabia que tinha esse direito. Esse tema só ficou visível agora depois que ele veio para o STF. Salvo pessoas que participavam de sindicatos, e os sindicatos já foi que entraram com esses pedidos lá atrás, lá em 2014, até anterior a 2014, que depois foi para o STJ e foi para o STF. Mas muita gente não sabe disso. E essas pessoas serão prejudicadas se for aplicar o teor da lei, porque a lei fala que é até 10 anos só. Depois de 10 anos prescreve, ou aliás, decai o direito. Ou seja, quem aposentou entre 1999 a 2012, já não teria, em tese, não teria mais como entrar com esse pedido, porque já completou o tempo. Seria as pessoas que aposentaram de 2012 para cá que teriam esse direito, em razão da decadência. Mas o STF pode fulminar essa decadência se ele quiser. E quando o ministro Alexandre de Moraes falou, entre aspas, o segurado que implantou o seu direito de condições para se aposentar entre 26 de 11 de 1999 a 2019, ele não falou sobre decadência aqui. Ele falou que teria esse direito. Por quê? Em 26 de 11 de 2019. Porque 26 de 11 de 2019 foi a publicação da Lei 9.876, a reforma da Previdência Social. Essa foi uma reforma. E a Emenda Constitucional 2003 e 2019, essa outra reforma que nós tivemos agora, atual. Essa reforma mais predatória ainda do que a primeira. Portanto, o ministro aqui, ele não mencionou decadência. Quem mencionou decadência foram os juristas que estavam acompanhando, foi os próprios procuradores do INSS que falou sobre a decadência. Mas o ministro, quando ele deu o seu voto, ele não falou na decadência e nem na prescrição. Então, por que estamos aguardando ansiosamente esse acórdão? Porque esse acórdão, a publicação desse acórdão, se não falar nada a respeito da prescrição e decadência, aí provavelmente o INSS vai exigir que aplique o teor da lei, a decadência de 10 anos. Mas pode ser que o ministro traz modulação falando que não se aplica a decadência nesse período. Se não aplicar a decadência nesse período, aí vai favorecer muita gente. Porque muita gente que já se aposentou há 10, 15, 20 anos, essas pessoas terão direito também. Enquanto aqui não terá direito, a não ser pessoas que já entraram com pedido lá atrás. Logo no começo. Senão vai fulminar muita gente pela decadência. E isso se torna injusto. Porque um tema de relevante valor social como esse, que culpa tem os aposentados, inclusive nos meus vídeos tem comentários a respeito de aposentados revoltados com isso, com essa possível decadência. E com toda razão. As pessoas não sabem disso. As pessoas foram enganadas. E aqui não se trata de erro do INSS. Aqui se trata de uma lei que determinou. E de uma lei que foi julgada inconstitucional, o seu artigo foi julgado inconstitucional a esse respeito. Nunca essa lei não continua valendo. Mas o artigo foi julgado para esse período. Porque os ministros entenderam que era até desumano. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele falou que é coisa absurda. Ele trouxe até um exemplo de um senhorzinho lá que tinha entrado com um pedido, que recebia salários altíssimos anterior a 1994, e depois essa pessoa ficou fora do mercado de trabalho e ficou contribuindo de forma individual no carnê com o valor de um salário mínimo. E essa pessoa aposentou com salário mínimo depois, enquanto ele contribuía lá atrás com valores altos. Como que essas pessoas podem ser punidas agora se aplicar a decadência? Por isso, devemos aguardar o acórdão para ver se há modulação a esse respeito, se o próprio STF elimina
desse tema aqui o problema da decadência e da prescrição. E aplique todo o período. Se aplicar todo o período, a maioria dos aposentados terão esse direito. Se trabalhou anterior a 1994, é claro. Esse é o maior requisito. Trabalhou anterior a 1994 com valores altos e depois passou a contribuir com valores mais baixos? Esse é o fundamento. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like e fiquem com Deus.